Olá, estamos de volta aí na aula 4, parte 8. Que isso, Latino? Esse curso vai acabar um dia? Olha só, nesse bloco nós vamos tratar aí sobre os atos processuais, tá bom? Solta na tela aí, Latino, rapidinho, ó. Por força do disposto do artigo 217 do CPC, os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo. Daí resulta que, como regra, os atos processuais deverão ser praticados no lugar onde funcionam a secretaria do cartório e as salas de audiência ou de sessões. Excepcionalmente, porém, e na forma do mesmo artigo, do artigo 217, os atos processuais serão praticados fora dali. Isto pode se dar em razão de deferência, o que ocorre quando é necessário colher, por exemplo, o depoimento de certas autoridades, previsto lá no artigo 454 do CPC. Do interesse da justiça, como se dá também nos casos em que o juiz determina que o oficial de justiça vá a um determinado local para, por exemplo, realizar uma inspeção. Da natureza do ato também, bastando pensar na realização de uma perícia em um imóvel ou do obstáculo arguído pelo interessado e acolhido pelo juiz, como, por exemplo, no caso de ser necessário colher o depoimento da pessoa por razões de saúde e essa não possa locomover-se até a sede do juízo. Volta aqui comigo, Latino, é emocionante, né? Esse aqui é um trecho do livro do professor Alexandre Câmara. Eu particularmente gosto muito desse livro por isso aqui, ó. Veja que o Câmara, toda vez que ele fala alguma coisa, ele dá um exemplo, cara. Isso aqui é magnífico. Ele fala, olha, excepcionalmente, porém, na forma do 217, os atos processuais serão praticados fora dali. Isso pode se dar em razão da deferência. Aí ele explica o que é deferência, explica tudo, ó. Como se dá, por exemplo, no caso do artigo 454. Olha que interessante isso. O livro desse cara é magnífico, isso aqui é uma obra de arte, né? Tudo que ele fala, ele dá exemplo. Vamos lá, vamos endossar aqui as palavras do professor Alexandre Câmara. Qual é a regra do jogo? A regra está no artigo 217. Essa é a regra do jogo. Se o processo tramita em Nova Iguaçu, aonde devem ser praticados os atos processuais? Em Nova Iguaçu. Essa é a regra do jogo. Mas se a testemunha estiver internada no Miguel Couto, no Leblon, lá na Gávea, e a minha única testemunha está internada, está com uma doença grave, não tem data para ela ter alta do hospital, e aí vamos ter que ouvir a testemunha lá. O juiz pode determinar que o oficial de justiça vá lá, escute a testemunha, né? Ou faça até por videoconferência. Então seria ali uma exceção à regra. Porque a regra do jogo é que a testemunha seja ouvida na AIJ, na audiência de instrução e julgamento, na sede do juízo. Quer ver o negócio? Solta na tela aí, Latino, o artigo 217, tá? Artigo 217. Olha aí, do lugar, né? Olha só o artigo 217. Está aparecendo aí na sua tela. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo ou, excepcionalmente, em outro lugar, em razão da deferência do interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguído pelo interessado. Então, olha que interessante, nós temos 4 hipóteses aqui, 4 exceções, né? Deferência, interesse da justiça, natureza do ato ou obstáculo arguído pelo interessado e desde que acolhido pelo juiz. Volta aqui comigo rapidinho, Latino. Então, são 4 questões aí importantíssimas. Quando que o processo, né, os atos processuais, poderão ser excepcionalmente praticados fora da sede do juízo? Primeira questão é a questão de deferência, de cordialidade, né? E essa questão é interessante, outro dia, já tem um tempo, né? Eu vi na capa do Meia Hora, o Meia Hora, você sabe que é um jornal, não sei se circula em outros estados, aqui no Rio de Janeiro, um jornal emblemático, né? É muito interessante as capas que nós assistimos aqui, nós verificamos no Meia Hora. E eu peguei esse jornal um dia, já tem quase um ano isso, e estava uma reportagem interessante, estava dizendo assim, Moro defere pedido de Cunha e Lula e Temer serão sua testemunha. Estava lá. Moro defere pedido de Cunha. Cunha é o presidente do Congresso que foi preso, o ex-presidente. E Lula e Temer serão sua testemunha. E naquela época o Michel Temer era o presidente da República. E o Moro um juiz, ou como diz o Renan Calheiros, um juizeco lá em Curitiba. Um juiz lá em Curitiba. E o juiz, em Curitiba, deferiu o pedido do réu,
falando que o presidente da República seria testemunha. E aí eu pergunto para você que está assistindo, isso pode? E para essas pessoas, tem 200 e 400 pessoas aqui. Quantas pessoas tem aqui hoje? 242 pessoas assistindo aqui a aula presencial. Se você quiser assistir aqui, tem que botar vaga. Tem vaga, Latino? Esgotaram as vagas para assistir o presencial. Né? Tem só para 2022, Latino está dizendo aí. Olha só, pergunta aqui para vocês. O presidente da República pode ser testemunha no processo? Eu posso ter um processo no juizado especial de Nova Iguaçu e falar, olha só, o Bolsonaro é meu vizinho e ele viu isso. Eu quero que ele seja minha testemunha. Pode, Nicole? Presidente da República pode ser testemunha, meu irmão? Tá vivo, cara? Tá fazendo o que aí no walkie-talkie? Tá escutando o que, irmão? Um rap? O pessoal aqui fica meio doido aqui. Ô, Latino, o que tu acha? O presidente da República pode ser testemunha? Eu estou com um processo no Fórum de Nova Iguaçu e falo assim para o juiz aqui de Nova Iguaçu, excelência, a minha testemunha é o Bolsonaro. Intima ele aí. Pode, Latino? Pode ou não pode? Pode. Qualquer pessoa pode ser testemunha. E o presidente da República é uma pessoa? Vamos abrir aí o artigo 453 para que vocês possam conhecer. Professor, o que você está tentando explicar aí? Volta aqui comigo. Artigo 217. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo. Não é isso? Nessa é a regra do jogo. Ou excepcionalmente em outro lugar. Eu estou tentando explicar a primeira regra, deferência. O presidente da República ele até pode ser testemunha, mas ele tem uma peculiaridade, que é o 454. Ele pode, o presidente da República, escolher o lugar. É óbvio que eu não vou obrigar o Bolsonaro, presidente da República, a vir falar com o juiz do juizado especial do Fórum de Nova Iguaçu. Mas ele pode ser testemunha sim. Ele pode ser testemunha. Só que ele tem uma prerrogativa. O presidente da República e as outras autoridades, que não só o presidente, vocês vão ver um rol de autoridades ali, no artigo 454. O presidente da República ele pode escolher o local. Ele pode falar, vem aqui o meu gabinete, aqui no Palácio. Ou falar, eu vou aí em Nova Iguaçu um dia, a gente se encontra lá no Sejúris, a gente vai lá no Sejúris. Ele escolhe o local. Vamos ao artigo 454 do CPC. Olha lá, ó. São inquiridos em sua residência ou onde exercerem a sua função. E olha o que diz o parágrafo 1º. O juiz solicita à autoridade que indique o dia, a hora e o local, a fim de ser inquirido, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da defesa oferecida pela parte que o arrolou. Então veja aí o 454, que ele pode ser inquirido na sua residência ou no local do seu trabalho, e o parágrafo 1º diz que ele pode indicar o local. Ele tem essa prerrogativa, mas ele pode ser testemunha sim. É óbvio que pode ser testemunha, porque todas as pessoas podem ser testemunha. Todas. Olha que interessante aqui, o artigo 447. Solta na tela aí, Latino. Você sabe que esse artigo é tão interessante que outro dia eu briguei com um advogado lá do escritório e outro, eu estava voltando com uma autoridade aqui no Rio de Janeiro. Volta aqui, Latino, rapidinho. E ele me deu uma carona esse dia, foi interessante. Ele falou, pô, Sancler, eu estou precisando tanto de contratar, salário quase 12 mil reais. Eu falei assim, pô, Sancler, eu estou precisando tanto nomear um cara lá no meu gabinete que, porra, estude. Eu falei, chefe, não tem. Aqui no Rio de Janeiro, você pegar uma pessoa que gosta de virar madrugada, estudando livros, e mergulhando de cabeça, tu vai achar um a cada 10 anos. É raro, e é raro mesmo. Outro dia a gente passou um problema lá no escritório, num processo de família. Por que eu estou contando isso para você? Porque se você estudar, tu vai chegar, meu irmão. Ninguém estuda. Às vezes eu chego nas turmas e falo, quem leu a minha apostila? Tem um cara que fala, eu li. É um no máximo, eu nunca vi dois. É raro você ver numa turma 2 pessoas que leram a apostila. Aqui talvez tenha 1 ou 2, mas 3 eu tenho certeza que não tem. Aqui hoje tem 242 pessoas. Se 3 leram a apostila é muito, mas é muito mesmo. Se 4 leram, putz, grila, bateram o recorde, podem entrar no Guinness Book. Não leem. E outro dia aconteceu um fato interessantíssimo lá no escritório. Advogado do escritório. Ele foi para uma audiência de família e a única testemunha era a mãe do nosso cliente. E aí o advogado pediu para o juiz, falou, olha, eu quero que Vossa Excelência escute a testemunha, que é a mãe do cliente. Aí o juiz falou, indefiro. Aí o advogado falou, tudo bem. E ele me ligou, falou, Sancler, deu problema na audiência, porque mãe não pode ser testemunha. Eu falei, como assim? Até cachorro, brother, pode ser testemunha. Qual é a regra do jogo aqui? Qualquer pessoa pode ser
testemunha. Qualquer pessoa. Bastava o cara conhecer o 447. Podem depor como testemunha todas as pessoas, exceto incapazes, impedidos e suspeitos. Mas a regra está aqui. Todas as pessoas. Por que a mãe de uma pessoa não pode ser testemunha? Gente, outra coisa que vocês têm que saber, principalmente os advogados que estão aí assistindo, cara. No direito de família, não tem testemunha melhor do que os próprios familiares. Como é que eu vou provar uma alienação parental? Como é que eu vou provar se é o pai, o avô, o irmão, a namorada, o marido não prestar o testemunho? No direito de família, vocês são advogados, vocês têm que saber isso. A testemunha mais importante são os familiares. Aí você vai falar assim, Sancler, beleza, mas o familiar, ele é suspeito. E daí que ele é suspeito? Olha só o que diz aqui esse artigo. Olha só o que diz o parágrafo 4º do artigo 447. E daí que ele é suspeito? Dane-se. O importante é que o juiz ouça a mãe. Esse advogado, é óbvio, foi demitido do escritório. Mas, cara, ele tinha que saber um mínimo. Excelência, por favor, a mãe que conhece os fatos. Se Vossa Excelência não ouvir a mãe, Vossa Excelência não vai conhecer a verdade. E se Vossa Excelência não conhece a verdade do processo, Vossa Excelência não pode julgar o processo. Os caras tinham que ter chamado o FBI e obrigado o juiz a escutar a mãe, que era a mãe que conhecia todos os fatos. E ele podia ter avocado o parágrafo 4º do 447. Olha o que diz o parágrafo 4º. Sendo necessário, pode o juiz admitir o testemunho dos menores, dos impedidos e dos suspeitos. Qual é a regra do jogo? 447. Todas as pessoas podem ser testemunhas. O presidente da República é uma pessoa? Sim. Ele pode ser testemunho? Sim. A mãe do teu cliente é uma pessoa? Sim. Pode ser testemunho? Pode. Ah, mas está suspeito. Dane-se. Se for necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas. E aí o parágrafo 5º ainda dá uma bonificação para elas. E ainda é melhor. É melhor que o juiz ouça a mãe, porque olha só, a mãe pode mentir. Que isso, professor? Tu tá de sacanagem. Olha aqui. Olha o parágrafo 5º. Os depoimentos do parágrafo 4º serão prestados independentemente de compromisso. E o juiz vai lhe atribuir o valor que o quiser. Ou seja, a mãe, ela é suspeita, porque é mãe. Mas o juiz pode ouvir? Pode, porque só ela sabe. Só ela que presenciou aquele fato. E aí, quando o juiz escuta a mãe, ele não escuta na qualidade de testemunha. Ele escuta na qualidade de ouvinte. E isso para testemunha é a melhor coisa do mundo. Porque ela não vai cometer crime, por exemplo, de falso testemunho. Porque ela vai ser apenas uma ouvinte. Então, é a melhor coisa do mundo. Por um azar do destino, eu não estava naquela audiência. Se eu estivesse naquela audiência, eu ia falar, Excelência, mas a mãe é a única pessoa que presenciou os fatos. E Vossa Excelência pode, Vossa Excelência sabe mais do que eu, ouvir qualquer pessoa. Seja suspeita, seja impedido ou menores. Só toma cuidado que tem uma pegadinha no parágrafo 4º. Já que eu estou aqui, não vou me furtar disso, tem uma pegadinha, então tem que colocar um asterisco aqui, porque a regra do jogo está no 447. Todas as pessoas podem depor como testemunha. Essa é a regra. Exceto incapazes, impedidos e suspeitos. Professor, me dá um exemplo de um impedido. O juiz que julga não pode ser testemunha, pô, porque está impedido. Se o cara vai julgar, ele não pode ser testemunha. Consegue entender? Então ali ele é impedido, não tem como. O incapaz, o cego, se depender da visão dele. Se depender da visão do... O cego pode ser testemunha? Pode. Agora, se depender da visão dele, não vai poder. Então, qual é a pegadinha do parágrafo 4º aqui? Olha a pegadinha. Sendo necessário, pode o juiz ouvir as testemunhas incapazes, impedidas e suspeitas. Certo ou errado? É errado. Porque não são todos os incapazes, apenas os menores. Então, aqui tem uma pegadinha safadinha aqui, que a hora que cair em prova, vão rodar. Menos vocês estão assistindo aí
o curso. Então, ó, sendo necessário, pode o juiz admitir a testemunha, depoimento das testemunhas menores, não incapazes. Não incapazes. Os menores, que por sinal é um incapaz, é uma espécie de incapaz, tá bom? Então tem essa pegadinha. Mas vamos voltar para o que interessa nesse bloco, até porque sobre o direito probatório, a gente tem uns vídeos lá no YouTube, você já deve ter assistido. O que não interessa nesse bloco? Nós estamos falando de ato processual, né? Qual é o lugar do ato processual? No bloco anterior, nós vimos o tempo dos atos processuais. Nesse bloco, nós estamos estudando o lugar. Nós estamos no artigo 217. Qual é a regra do jogo? A regra é o lugar, né, onde está tramitando o processo. Só que tem exceções. E nós vamos agora a uma exceção prevista no 454. Olha aí o artigo 454. Solta na tela aí, Latino. Artigo 454, está aparecendo aí na sua tela. É importantíssimo isso. São inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função o presidente, o vice-presidente, os ministros de Estado, os ministros do Supremo, do CNJ, do STJ, o Procurador-Geral da República, o advogado da União, os senadores e deputados, os governadores, o prefeito, os deputados estaduais, os desembargadores, o Procurador-Geral de Justiça, o embaixador. O embaixador é o filho do Bolsonaro, né? Naquele dia, quando eu estava aqui na aula de Direito Administrativo, volta aqui rapidinho, Latino. Falei com vocês, falei, não se aplica nepotismo para agente político. Cheguei a casa e vi o vídeo do Gladstone, Felipe, procurador do município, advogado do Rio Preto, endossando isso. 90% dos professores modernos de Direito Administrativo aplicam isso. Não se aplica nepotismo para agente político. Ele pode nomear toda a família dele se ele quiser. Para você que está estudando Direito Administrativo, STF já se pronunciou sobre isso. 723 é um enunciado, tá? Só tem 2 ministros dos 11 do Supremo que entendem que tem nepotismo. É porque eles não gostam de direito administrativo. Os que gostam sabem que não existe nepotismo para a nomeação privativa, beleza? Supremo, enunciado 723. Lá no meu Facebook, se você clicar lá na minha página no Facebook, clica em notas, eu escrevi também sobre isso, sobre o nepotismo, beleza? Como nós falamos em embaixador aqui, eu lembrei dessa questão aí interessantíssima sobre o filho do presidente da República, beleza? Então, vamos voltar, Latino, para o artigo 217, é o que nos interessa nesse bloco, nós estamos esmiuçando aí o artigo 217, que está aparecendo aí na sua tela, do lugar, né, dos atos processuais, está aparecendo aí, os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo ou, excepcionalmente, em outro lugar, em razão da deferência. Essa deferência, se você quiser anotar aí, temos um exemplo que é o artigo 454, beleza? Artigo 454. Aí nós temos aqui um outro exemplo ainda do desembargador Alexandre Câmara, que está aparecendo aí na sua tela, exemplo ainda do Câmara, do interesse da justiça, como se dá no caso em que o juiz possa determinar que o oficial vá a um determinado local para realizar uma inspeção, ou da natureza do ato, bastando pensar que na realização de uma perícia de um imóvel ou de um obstáculo arguído pelo interessado e acolhido pelo juiz. Volta aqui rapidinho no Latino. Então nós temos 4 exceções no artigo 217. Deferência, interesse da justiça, obstáculo arguído ali pela parte e acolhido pelo juiz, como se dá, por exemplo, no caso da testemunha, ou também no caso em que a prática do ato processual deva ser feita em outro local, como, por exemplo, a vistoria no imóvel. Então, precisa fazer uma vistoria no imóvel, que está localizado em outro distrito, o inventário está correndo lá em Nova Iguaçu, mas ele tem um imóvel na Barra da Tijuca que precisa ser avaliado. Vai lá o oficial de justiça fazer aquela avaliação. São 4 exceções à regra ali, mas você pode, no artigo 217, fazer uma remissão também para as leis de organizações judiciárias, porque no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos outras exceções que não estão no CPC. Quem estuda aí o CODIGERD, né, a lei de organização judiciária, sabe que no Rio de Janeiro nós podemos protocolar, se o processo é físico, em qualquer fórum. Então, por exemplo, se eu tenho um processo na comarca de Nova Iguaçu, que é um município aqui do estado do Rio,
e eu estou na Barra da Tijuca e esse processo é físico, eu posso protocolar na Barra. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a lei de organização judiciária permite essa cooperação entre os fóruns regionais, tá bom? Solta na tela, Latino. Vamos agora analisar um tópico de um outro desembargador, mas agora aposentado em Minas Gerais, desembargador Eupídio Donizete. Olha o que o Eupídio faz. Ele separa resumidamente a questão aí sobre atos processuais. Primeiro ele fala sobre o tempo dos atos processuais, e aqui eu coloco um cuidado em provas. Em casos excepcionais, as citações e intimações poderão se realizar no período de férias, nós vimos isso no bloco anterior, mas é importante você tomar cuidado. Entretanto, para se realizar a citação, a intimação, a penhora, o oficial de justiça ele vai precisar do consentimento da parte, tá bom? Então, se ele ultrapassar aquele horário, ele precisa do consentimento da parte. São todos os assuntos que nós vimos no bloco anterior. O Eupídio também, ele destaca no livro dele a questão da prática eletrônica dos atos processuais, podem ser praticados até as 24 horas do último dia, para tanto, deve ser considerado o horário do juízo perante o qual o ato deve ser praticado. E aí ele dá alguns exemplos aí. Outra questão que ele coloca no livro dele é sobre as férias forenses. O dispositivo, diz o professor Eupídio, prevê que os atos processuais não serão praticados nos períodos de férias ou nos feriados, exceto, nós já vimos isso, a citação, a penhora e a tutela de urgência. Cuidado em prova, nós falamos no bloco anterior, não é a tutela provisória, somente a de urgência. E depois ele destaca ainda no livro dele aí as causas que tramitam durante as férias forenses, que nós vimos também tudo isso no bloco anterior, tá bom? Outra questão interessante aí dos atos de jurisdição voluntária e também aqueles que a lei considerar urgente podem ser praticados durante as férias. Então, nesse bloco, quanto tempo aí, Latino? Eu acho que nós podemos ficar por aqui e no próximo bloco a gente entra no tema aí importantíssimo, prazos processuais, tá bom? Então, até a próxima.